Queridos, como nós sofremos e somos aprisionados por filosofias, ideologias, pensamentos, e como também nós somos, de alguma forma, presos ao legalismo. Você já pode reparar que nós adoramos realmente uma regra. E criamos muitas vezes regras para tudo. A única regra que nós não conseguimos seguir é de orar e de ler a Bíblia, que por sinal é uma regra bíblica. A vontade de Deus é a ordenança do Senhor às nossas vidas. Como nós gostamos de pensamentos e ideologias e somos presos e viramos muitas vezes, por exemplo, pessoas que defendem fervorosamente determinados pensamentos. Mas muitas vezes esquecemos de vivenciar a palavra de Deus, que não é nenhuma ideologia, que não é nenhum legalismo, mas que dirige, conduz as nossas vidas para a graça, para a misericórdia e para o amor de Deus. Paulo sim quer trazer isso, quer falar à igreja de Colossos, como também trazer as nossas vidas hoje, trazendo que o grande problema que eu e você vivemos é um sincretismo religioso. E você está assim, pastor, o que é sincretismo? Nada mais, nada menos que a ideia de que vivemos num lugar onde somos bombardeados por todo tipo de ideia religiosa e que nós pegamos as ideias aqui que nós realmente achamos muito interessante, gostamos e vivenciamos uma religiosidade. Infelizmente hoje, as igrejas, de forma geral, vivem muito um sincretismo religioso. Estão apegados a determinadas filosofias, a legalismos, construindo, moldando e se organizando em cima disso, determinando o que temos, o que não temos e como vivemos, e usando realmente muitas vezes objetos e transformando ele em objetos sagrados, dos quais, por exemplo, viram amuletos. Amuletos esses, dos quais nós queremos ter na nossa casa, ou do quais nós tocamos, achando que isso vai agregar valor, vai nos dar poder, ou vai trazer alguma cura realmente misteriosa, divina e celestial às nossas vidas. De alguma forma, é isso que estava acontecendo na igreja de Colossos. O que é que nós estamos vendo? Esse sincretismo, essa mistura de judaísmo legalista, de um misticismo ascético, de cultuar a anjos e de um gnosticismo que não tinha estrutura e base nenhuma, por exemplo, na palavra do Senhor. Eu creio no Senhor, porém eu junto com isso, creio em tantas outras coisas, dos quais a própria palavra de Deus não nos afirma ser. Porém, como vem de homens ou como vem de mulheres, os quais nós colocamos como sendo espirituais e dignas de toda e qualquer confiança, nós acreditamos de forma cega. Quer ver um exemplo disso? Vamos olhar para nós mesmos, para a nossa própria igreja. Nós temos, por exemplo, hoje, 2 grandes ícones e 2 grandes pregadores da palavra de Deus dentro da nossa igreja, da igreja presbiteriana. E muitas vezes nós colocamos ou até mesmo fazemos uma afirmação bíblica dizendo assim: olha, fulano de tal falou isso. Por que isso? Porque nós colocamos e empregamos a pessoas que elas têm um conhecimento e por isso as afirmações dela, por exemplo, são afirmações bíblicas. Mas a pergunta é muito interessante, independentemente do que, veja, não estou colocando em dúvida ou uma crítica, mas simplesmente um exemplo é, quando é que nós, ao ouvirmos qualquer tipo de pregador, ou qualquer tipo de afirmação bíblica, olhamos para quem tem poder para nos dizer se é bíblico ou não? A própria Bíblia. Por isso a palavra do Senhor vai nos lembrar dos crentes de Bereia, dizendo assim, que independentemente de quem pregava, nós poderíamos dizer assim, seja Paulo, seja Pedro, eles iam à palavra de Deus para entender que se aquilo que eles estavam falando estava em conformidade com a palavra do Senhor. Então, muitas vezes, o que acontece é que nós aceitamos determinadas circunstâncias como bíblicas, sem saber se elas realmente são bíblicas. O que nós estamos fazendo?
nós estamos reproduzindo e nós estamos nos alimentando de heresias bíblicas. E é justamente isso que Paulo aqui na igreja de Colossos está trabalhando, combatendo as heresias bíblicas, porque essas heresias estavam diminuindo a suficiência de Cristo, tá? Na sua salvação, na direção, na eternidade, na criação, na sua soberania. Ele está dizendo, nós precisamos ir contra esta heresia, porque Cristo é um Deus todo-poderoso, e Ele é suficiente para tudo, inclusive suficiente para salvar as nossas vidas, salvar a cada um de nós, de forma que eu e você não temos nada a oferecer ou a somar ou a adicionar diante da vontade soberana de Deus. Nós estamos falando que há uma heresia na igreja de Deus, lá no templo de Colossos, que é diminuir e dizer que Cristo Jesus não era suficiente, que Cristo Jesus não era totalmente o Messias, provedor da salvação, provedor realmente de Deus, do qual cumpre a vontade, do qual cumpre a palavra do Senhor. O que é que nós estamos falando? Que se Deus em Cristo Jesus não é suficiente, as práticas humanas são o meio de acesso à graça, à misericórdia e a libertação em Deus. Então nós vamos olhar para isso e ver que eles estão tirando a suficiência de Cristo e colocando a suficiência no homem. E Paulo olha para isso e diz, nós precisamos combater isso. Por isso, ponto central, capítulo 3, olha o versículo 11, ele vai tratar para a gente sobre a supremacia e a suficiência de Cristo, dizendo assim, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é o quê? Tudo em todos. Ele está dizendo, nós não podemos colocar pessoas no lugar de Cristo, ou fazer com que pessoas tenham a supremacia e a suficiência de Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Isso que ele está querendo trazer, quando ele olha para nós, sobre essa suficiência. Todo crente, queridos, que se coloca numa postura de ser um crente verdadeiro, veja, eu e você, como crentes verdadeiros, nós somos chamados a permanecer em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a fonte de plena vida, de perdão, de vitória espiritual, e por isso eu e você, alicerçados na palavra do Senhor, como verdadeiros filhos de Deus e cristãos, nós temos que rejeitar todo e qualquer sistema humano que vai nos afastar da suficiência de Cristo. Ou nós começamos a refletir biblicamente, andar biblicamente, ou nós vamos começar a andar segundo realmente as decisões humanas que não têm apoio bíblico. E quando nós falamos bíblico, queridos, não é em um ou outro versículo, veja, é no aparato bíblico de Gênesis a Apocalipse. Lembre-se, a palavra do Senhor não entra em contradição, mesmo com o Antigo e Novo Testamento. E essa é a bênção realmente do qual nós falamos, da suficiência da palavra de Deus, do poder de Deus em Cristo Jesus. Queridos, diante disso eu quero trazer a nós 6 pontos para refletirmos sobre essa suficiência. A primeira, queridos, é cuidado. Cuidado porque eu e você estamos cada dia mais bombardeados por filosofias humanas. E a filosofia humana, ela quer roubar a centralidade de Cristo. É isso que nós vemos no versículo de número 8. Quando ele diz assim, olha, cuidado. Cuidado porque ninguém pode rodear ou com aquilo que são filosofias, sutilezas, pensamentos humanos, tradições humanas. Por quê? Porque isso está totalmente encharcado das vontades e desejos e do engano mundano, e de maneira nenhuma nos conduz a Cristo, ou não é vontade, palavra e direcionamento de Cristo para as nossas vidas. Queridos, ele olha para nós e vai dizer que
o mundo como um todo pensamento e toda ideologia que não nasce na palavra do Senhor, no sentido de ser condizente com a palavra de Deus, não tem plenitude, não tem essência absoluta da palavra de Deus, e sim aparência de bíblico, aparência de divino, mas não condiz com a verdade. E ele nos chama, tome muito cuidado com essa aparência de Bíblia, aparência de cristianismo, aparência de algo divino, de uma essência divina, e que não é. Muitas vezes trazem até forma, e aí ele vai lidar com aqueles que ensinam sobre a ação do divino, que falam que são chamados de espirituais, mas na verdade estão conduzindo o povo de Deus realmente a lugares que não são bíblicos, a questões, a caminhos, a uma suficiência, a uma salvação que não provê de Deus. Ele vai dizer que eu e você estamos sendo encarcerados segundo os rudimentos do pensamento do mundo, mas não libertos pela palavra salvadora do Senhor. Então, o crente, antes de tudo, precisa ter os seus olhos em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que o Evangelho, a palavra, realmente o Antigo e o Novo Testamento é a palavra de Deus. E se os meus olhos, se os teus olhos não estiverem na palavra, não forem bíblicos, fatalmente nós realmente viveremos ou estaremos, tá certo? Sobre uma régua, sobre falsos mestres, sobre falsas religiões, sobre falsas ideologias, onde de maneira nenhuma nós conseguiríamos ter discernimento. Por isso ele diz, tome cuidado, porque nós estamos nos tornando escravos espirituais de uma revelação vazia, de uma revelação sem base bíblica, onde a régua da verdade, que é a palavra de Deus, ela está sendo desprezada. Tome cuidado com os falsos mestres. Tome cuidado realmente com aquilo que você ouve, porque todo cristão verdadeiro, ele tem que ter discernimento espiritual, segundo a palavra do Senhor. Exemplos disso, queridos, 2 textos. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Olha aí os versículos, capítulo 1, versículos 20 a 23. E ele vai dizer assim para nós, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Em outro texto, Efésios capítulo de número 5, Efésios 5, olha aí o versículo de número 6, Efésios 5, versículo 6, a palavra de Deus justamente dizendo, cuidado, cuidado com as filosofias humanas, porque tem roubado a centralidade de Cristo. A palavra do Senhor diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando eu me deixo levar por palavras que não são bíblicas, queridos, eu me considero um filho da desobediência, porque a minha obediência se dá à palavra de Deus. Olha só como é que é importante. Queridos, obediência a Deus é obedecer o Evangelho, a palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Por isso a importância de nós aprendermos, estudarmos, de conhecermos, de estarmos com intimidade com o Senhor. Veja, queridos, a segunda coisa que nós vamos falar está no nosso texto, capítulo 2, versículos 9 e 10, onde ele diz assim, olha, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade.
Ele olha para as nossas vidas, queridos, e traz a reflexão de que não há condição de olharmos para a aparência. Não há condições, por exemplo, de vermos em homens que supõem-se ser divinos, cheios do Espírito Santo, ocupar o lugar de Cristo. O segundo ponto olha para nós dizendo: Cristo é a plenitude, Cristo é a divindade encarnada. As pessoas estão querendo roubar, estão querendo expressar essa plenitude, mas não tem nenhuma essência que mostre a eles que são de Deus divinos. Ele olha para nós e vai dizer que Cristo Jesus, diferentemente, por exemplo, dos agnósticos, ou até mesmo daqueles que ensinavam sobre as filosofias, os pensamentos, diziam que Cristo não encarnou-se. Então tem essa condição. A ação da palavra de Deus é: Cristo Jesus não somente é o cumprimento da palavra de Deus, mas ele é cumprimento de tal forma que encarna-se, vem em carne e osso, para que eu e você pudéssemos ver, viver e entender que Deus cumpre a sua palavra e o faz isso em Cristo Jesus. Por isso a expressão completa, pleno, inteiro, para que eu e você como crente não careça de nada mais e nada além de que Cristo Jesus. Então eu não preciso de pessoas, nós precisamos de Cristo. E Deus usa pessoas para edificar, para abençoar, para exortar, para que eu e você possamos crescer em espírito e verdade, fundamentados na palavra do Senhor. É isso que Ele nos chama, é isso que Ele reflete a nós. Queridos, tome cuidado. Todas as vezes que nós tiramos a suficiência de Cristo, todas as vezes que nós não olhamos para Cristo, todas as vezes que alguém que resolve tomar o lugar de Cristo, ou dizer que Cristo não foi encarnado, que Cristo não é divino, que Cristo não é 100% homem como 100% Deus, tome cuidado. Ele quer usurpar o lugar de Deus. Todas as vezes que as pessoas querem de alguma forma atualizar a Bíblia, reformar a Bíblia, reescrever a Bíblia, essas pessoas estão querendo tirar você do caminho da salvação, tirar os seus olhos de Cristo e dizer que Cristo não é suficiente para salvar e que você participa da sua salvação, indo contra a palavra de Deus. Veja, queridos, Jesus, ele não é apenas um meio para eu chegar a Deus. A palavra de Deus está dizendo que Cristo Jesus, Ele é Deus. Então toda a suficiência espiritual do crente está e precisa estar alicerçado em Cristo Jesus. 2 textos, queridos, vai lá para Evangelho de João, capítulo de número 1. Olha o versículo 14, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E a palavra do Senhor vai dizer assim, e o verbo se fez carne. Está dizendo sobre quem? Cristo Jesus. Cristo é o verbo. E ele está dizendo, e habitou entre nós, encarnou-se, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Por que nós vimos? Porque nós podemos enxergar, ver, tocar. Cristo Jesus encarnou. Glória como do unigênito do Pai, o Filho de Deus. Aquele que é igual. E aí, se você quiser lembrar, você vai ver realmente o versículo de número 1, dizendo que Jesus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cristo Jesus é Deus. Hebreus capítulo de número 1. Hebreus capítulo de número 1, olha o versículo de número 3. Hebreus 1, versículo 3. E ele vai dizer sobre quem, queridos? Está falando sobre Jesus. Dizendo assim, Ele é o esplendor. Ele é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele diz, Cristo Jesus é Deus com poder, com sustento,
com soberania, com suficiência. Amém, irmãos? Terceira coisa, queridos. Em Cristo, eu e você fomos chamados, escolhidos espiritualmente, ou circuncidados espiritualmente. Quando você volta lá, Colossenses, capítulo de número 2, olha o versículo 11. Ele diz, nele também fostes o quê? Circuncidados. Mas essa circuncisão agora, queridos, ela não é igual à que era feita até então. Aquela que os judeus realmente exclamavam, diziam, afirmavam. Uma circuncisão feita na própria carne, como um símbolo de participarem, de serem judeus. Ele vai dizer, neste momento, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então Cristo não agora nos circuncidou na carne, com uma marca visível a todas as pessoas, mas agora uma marca onde somente Deus precisa ver. Porque quando Deus olha para as nossas vidas, Ele vê a marca, o penhor, Ele vê Cristo Jesus em nós. Então Ele está dizendo que nós agora fomos o quê? Circuncidados espiritualmente. Primeira coisa, a ação de que não há mãos humanas, não há interferência humana. Então está dizendo que essa circuncisão espiritual é uma regeneração interna. Veja só, quando ele trabalha isso, ele está dizendo a cada um de nós, antes o ser humano fazia esse sinal, então nós estamos falando que era um sinal externo. Mas ele está dizendo que a regeneração vinda de Deus, através de Cristo Jesus, é uma circuncisão interna, da qual Deus transforma as nossas vidas de dentro para fora. Para quê, queridos? Para que o nosso exterior, para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós fazemos, glorifique e exalte ao nome de Deus. Veja, eu estou despojando, eu estou tirando. Não há na minha salvação, na minha vida espiritual, na regeneração, na redenção das nossas vidas, não há domínio da carne, mas há o poder e a ação do Espírito Santo, regenerando, a poder de Deus, fazendo com que a gente possa, dia a dia, testemunhar, viver, louvar e exaltar o nome do Senhor. Mas que a gente pode olhar para isso e ver Cristo Jesus, que nele fomos realmente circuncidados espiritualmente. O que é que isso leva para cada um de nós? Primeiro, salvação nunca vem de rituais. Salvação nunca vem de homens. A salvação é uma obra interior de Cristo Jesus nos nossos corações, nas nossas mentes. Queridos, lembre-se, tá? Nós temos que depender do Senhor. E aí sim, nós vivenciamos e expressamos a todos aqueles que vêm aquilo que Deus já fez dentro de nós. Mas nunca há uma dependência de sinais externos para que eu seja convertido. É ao contrário. Os sinais externos, eles refletem a transformação feita na minha vida. Aí sim é uma verdade bíblica. 2 textos, queridos. Primeiro, Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2. Olha os versículos 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Vai nos dizer assim, ó. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem circuncisão o que é somente na carne. Mas porém, judeu é o que é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, em cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vocês viram onde está a redenção? Onde está a circuncisão espiritual? De dentro para fora, Deus muda as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, de forma que os sinais exteriores são daquilo que Deus fez na minha vida, e não ao contrário. Quarta coisa, queridos, eu e você no batismo,
Morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus. Volta lá em Colossenses, capítulo de número 2, olha o versículo 12 agora. Ele vai olhar para nós e dizer: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A quarta coisa que nós vamos trabalhar é evidenciar que eu e você participamos. Olha só que maravilha, queridos. Quando o Senhor Jesus entra nas nossas vidas, molda os nossos corações, molda as nossas mentes, transforma o nosso coração, Ele nos leva a morrer com Ele e a ressuscitar com Ele. Nós participamos, é isso que o versículo está dizendo. Eu e você participamos da morte e também participamos da ressurreição de Cristo Jesus. Participamos na sua morte, participamos da ressurreição, morremos com Ele e ressuscitamos realmente com Ele. E Ele olha para nós e vai dizer que Deus nos deu, a partir disso, fé. E é essa fé dada por Deus que vai unir o crente ao poder vivificador de Deus. A partir daí que eu entendo que eu fui salvo, que eu fui transformado, que eu fui regenerado. Queridos, o batismo, ele simboliza esse novo nascimento. Ele simboliza essa união com Cristo. O batismo não é apenas um rito externo, mas veja, ela é a proclamação de uma nova vida. É isso que significa o batismo. 2 textos, queridos, para nós pensarmos. Romanos, capítulo de número 6. Romanos 6. Olha os versículos do 3 ao 5. Romanos 6, do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então ele está dizendo assim, não é porque nós morremos com Ele na sua morte, é que há uma possibilidade. Ele está dizendo assim, da mesma forma que morremos com Ele, tenha certeza que se Ele ressuscitou, você também ressuscitará. E é claro, queridos, que aqui ele também faz uma aplicação para a vida eterna, escatológica às nossas vidas, de vivermos a eternidade graciosa realmente com o Senhor. Filipenses capítulo de número 3, versículo 3, Filipenses 3, 3. Diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos aonde? Na carne. Eu não confio naquilo que eu acho ou que eu penso, mas é o Senhor que sustenta, que fortalece, que cuida da minha vida. E assim, queridos, Gálatas 2:20 vai dizer assim, enquanto você está achando, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo onde? Ou vivo por quê? Ele diz, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e assim mesmo que se entregou por mim. Então eu consigo viver a graça, a salvação de Deus, morrer e ressuscitar pela fé. Porque Cristo em Deus me concedeu esta fé. Quinto ponto, queridos. Veja, se eu estou morto para quê? Para os meus pecados. Mas da mesma forma, eu sou vivificado, tenho vida na graça do Senhor. Lá, Colossenses capítulo 2,
Olha o versículo de número 13. Ele diz: e a vós outros que estáveis, antes cada um de nós estávamos mortos. Por quê? Por causa das transgressões. E porque éramos incircuncisos na nossa carne. Mas ele vai dizer: mas Cristo Jesus nos deu vida, perdoando os nossos delitos, perdoando os nossos pecados. Ele olha para nós e vai dizer assim: queridos, eu e você antes vivíamos em delitos, em pecados, em ações totalmente erradas, e diz: isto era ação de uma morte espiritual. Mas ele diz que Cristo Jesus, ao entrar nas nossas vidas, ele traz, ele nos torna, ele nos ressuscita, ele faz de pessoas mortas, pessoas vivas em Cristo Jesus. Então ele está dizendo para nós que se você está vivo espiritualmente, se você está vivo em Cristo, porque longe de Cristo não há salvação. E evidenciando que aquilo que causa a morte é os nossos pecados. E ele está dizendo que Cristo Jesus em Deus perdoa os nossos pecados. Então os nossos pecados deixaram de existir em Cristo Jesus, porque o poder de Deus em Cristo fez com que não tivéssemos mais pecados condenativos. Por que isso? Porque eu e você hoje e ainda cometemos pecado, mas esse pecado, ele já foi realmente regenerado no sentido de salvo, no sentido de apagado, no sentido de contabilizado na conta de Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz, não imputando a nós na salvação, não tira de nós a salvação. Porém, lembra que nós falamos antes, existe de nós o quê? Mudança, transformação, exemplo, atitudes condizentes àquilo que foi feito já no nosso coração, pela palavra de Deus, porque vivemos pela fé. Queridos, nenhum pecado ele é grande demais para que a graça de Cristo não seja capaz de perdoar ou redimir. Mas a regeneração, ela é uma obra sobrenatural. Ela transforma o pecador. O que a gente está dizendo? Que o pecador não pode mais viver dia a dia no pecado, amando e gostando muito de o praticar. Eu preciso ter uma luta. Eu preciso o quê? Me esforçar em não praticar, em não cometer mais o pecado. A regeneração é sobrenatural, mas a aplicação dela é real nas nossas vidas, dia a dia. 2 textos, queridos. Efésios, capítulo de número 2, dos versículos 1 ao versículo 5, vai nos dizer assim, ó: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora habita nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso éramos nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos os nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele diz: pela graça sois. Ele está dizendo, isso vem de cada um de nós? É esforço humano? Não, é de Deus. Por isso chama-se graça. Olha só o que ele diz. Agora vai lá em Tito. Antes de Hebreus, tá, irmãos? Só para lembrar. Tito, Filemão, Hebreus. Tito, capítulo 3, olha o versículo 5. Vai dizer assim, ó: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que o homem faz isso? Obedece à vontade de Deus. Eu salvo, eu me auto-salvo, eu sou realmente o meu auto-salvador? Não, de maneira nenhuma. Homem nenhum é capaz de salvar o outro. Mas é a graça do Senhor que salva. Só que Deus usa a sua vida na pregação da palavra de Deus.
Último ponto, queridos. Sexto, nossa dívida, ela foi cancelada. Os poderes realmente da cruz derrotou o nosso pecado, a nossa dívida. Volta lá em Colossenses, capítulo 2. Olha os versículos agora 14 e 15. Dizem assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Primeiro, a ideia que o texto nos dá é como se nós tivéssemos, uma folhinha de dívida, caderninho de dívida, mas não é um caderninho de Deus, mas é um caderninho do diabo. E ele abre, vai na folhinha, está lá o seu nome, e está dizendo assim: ó, seu saldo é devedor. O grande problema é que a gente nunca consegue saldar essa dívida. Você só aumenta e você tenta pagar e ele diz: então, você tem que morrer e ressuscitar. E ele diz: não dá. E nós só aumentamos a lista e ele diz que Cristo Jesus, somente Cristo, teve condições de rasgar o registro onde estava todos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. E diz que ele não só rasga, mas ele vai fazer o quê? Vai cravar na cruz. Então, quando ele crava na cruz, ele está cravando nele mesmo. Está dizendo que eu estou colocando em mim o peso do seu pecado na minha vida. E quando eu sou crucificado, morto, encravado lá, o seu pecado me fez realmente sofrer e sangrar. Ele olha para nós e diz que Cristo Jesus despojou os poderes malignos. Diz: esse maligno não tem poder mais sobre a sua vida, porque a autoridade agora sou eu. Ele triunfa sobre o nosso pecado e triunfa também sobre o maligno. O maligno agora não tem poder na sua vida, não toca na sua vida. Ele pode rodear, ele pode latir, ele pode rugir, ele pode fazer o barulho que for, mas ele não toca na sua vida, porque a graça de Deus abraçou você, sustenta você. E a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão acampados à sua volta, de forma que Satanás não vai tocar em você. Sai daqui com essa certeza, como filho de Deus. Nós podemos ser influenciados por este mundo, mas ele não vai poder tirar de você o seu maior bem, que é a salvação dada em Cristo Jesus. Por quê? Porque ninguém vai mais poder te condenar. A sua dívida foi paga em Cristo Jesus. Satanás não vai ter mais vitória, porque agora é você que vive de vitória em vitória sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte. Por quê? Porque a cruz de Cristo lhe deu e lhe concede essa vitória. Uns textos, queridos, para a gente poder pensar e refletir sobre isso. Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, olha aí os versículos 1 e 2. Ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vai para Hebreus 2, 14. Hebreus 2, 14. E ele diz assim, queridos: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sai daqui certo, meu irmão. Se a sua vida está nas mãos de Cristo, o diabo não toca.
não tem poder e não será vitorioso eternamente na sua vida. Sai daqui com a certeza de que Cristo é suficiente para a sua vida, para a sua salvação, para a santificação do crente. Porém, aquilo que nós partilhamos e falamos realmente na ceia do Senhor é: examine a sua vida. A sua vida está segundo Cristo? Ou será que as suas vidas estão segundo as tradições, as filosofias humanas? Busque viver total, plena, confiadamente na suficiência de Cristo. Viva o perdão, viva uma novidade de vida, viva uma vitória espiritual em Cristo Jesus, vida de oração, vida de leitura, de proclamação e de exercício da palavra do Senhor. Fuja de todo legalismo, cuidado com o misticismo, cuidado com os modismos e modismos religiosos. Por quê? Porque eles vão desviar o seu foco da cruz de Cristo Jesus. Porém, seja grato, seja humilde diante da obra da cruz de Cristo Jesus. Podemos aplicar isso de 4 formas na sua vida pessoal. Liberte-se da culpa passada. Cristo já pagou. Viva em fé, em obediência, com base numa novidade de vida, segundo a palavra de Deus. Na sua família, queridos, ensine e pratique sobre a suficiência de Cristo lá na sua casa. Lidere, seja o exemplo, mostrando Cristo Jesus para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Na igreja, queridos, mantenha o evangelho puro e o centro de toda a comunhão com os seus irmãos. Cristo Jesus é o centro do ensino. Resista a toda e qualquer doutrina que vai lhe desviar do caminho de Cristo Jesus. E na sociedade onde você vive, testemunhe que Cristo Jesus basta, é suficiente para a salvação. E nenhum sistema humano é capaz de salvar, sarar a sua vida. Cristo, como a luz neste mundo, mostrando que muitas vezes a nossa mente, o nosso coração, ainda está cativo das filosofias vazias que nos levarão à perdição, que continuam condenando as nossas vidas. Que você, dia a dia, viva a palavra, a graça e a misericórdia em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que Deus continue generoso a cada um de nós. Vamos, queridos, nos colocar em pé. Vamos orar, encerrando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor neste momento. Vamos orar. Grandioso Deus, obrigado por este tempo na tua casa, obrigado pela sua palavra que evidencia o quanto nós somos falhos e necessitamos do Senhor, da sua suficiência de salvar, de sarar, de curar, de nos fortalecer. E que nós vivamos a tua palavra, que sejamos dependentes dela, e que possamos expressar este grandioso amor e essa sua salvação a todos que estão à nossa volta. Por Senhor Deus, visite cada vida aqui, visite cada família, Senhor Deus, seus lamentos, as suas dores. Seja, Senhor Deus, generoso, curando, confortando, dando força, Senhor Deus, para os enfrentamentos diários. Visita, Senhor Deus, os nossos enfermos. Que a tua graça seja generosa sobre cada um deles. Põe, Senhor Deus, a tua mão e, em nome de Jesus, restaure vidas para a tua glória. Por isso, ó Pai, sobre o teu povo, nós clamamos e suplicamos ao Senhor que derrame a tua paz, o teu amor, a tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, regenerando o amor, regenerando vidas, fazendo-os fiéis e firmes no Senhor a cada dia, para a honra e glória do Senhor. Amém. Obrigado, irmãos, pela sua presença e que Deus o abençoe.